sabemos que o mundo espiritual é um mundo complexo, que acontece muita coisa. Eu estava lá em casa, minha mãe me deixou, minha irmã estava no quarto de banho. Depois eu vi um gato, me chamou Ju, depois falei, depois o gato entrou, me reparou na cozinha, me reparou, o gato me pegou no braço, começou a me bater, depois me falou, eu não te apanhei, a tua mãe estava discutindo porque agora não te apanhei. Você voa, né? Desta aqui é a voa. Que lamba tá grave, já é a segunda vez que aparece uma feiticeira aqui. Aqui no R5. Meu Deus do céu. Graças a Deus nós estamos de volta, esse é o canal TV Catumbela. Como é de hábito, não se esqueça de se inscrever no canal e hoje nós trazemos um tema, o segredo do mundo espiritual, e convidamos o profeta Eliseu. Ele vai se apresentar para que o povo conheça, para que o mundo conheça. Vou dar lugar ao profeta. Paz e graça, e eu me apresento, eu sou Eliseu Feliciano. Eu vivo mesmo neste município da Catumbela. Estamos aqui para falarmos deste mesmo tema, que é o segredo do mundo espiritual. Quando nos referimos ao mundo espiritual, o que é que nós queremos dizer? Bem, quando nos referimos acerca de mundo espiritual, estaremos a falar de um mundo existente, mas um mundo invisível diante dos olhos humanos. E quando falamos de mundo espiritual, encontramos a divisão entre o mundo espiritual de Cristo e o mundo espiritual satânico. Aonde encontramos na Bíblia, em João capítulo 10, no seu versículo 10, diz que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas o Senhor vem para dar vida e vida com abundância. Quando lemos essa passagem bíblica, nós conseguimos entender que Deus estava a nos mostrar em que existe alguém em que vive num mundo também espiritual. E este homem é chamado de Satanás, ou seja, esse espírito é chamado de Satanás. Então tudo isso nós conseguimos entender que o mundo espiritual satânico é um mundo existente, é um mundo que tem trazido muitas confusões neste mesmo mundo físico em que na qual nós habitamos. Esta é a questão. E creio que muita gente tem se perguntado, há pessoas que sonham, que estão sendo presos, acorrentadas, e muitas das vezes as pessoas acordam cansadas. E isso também tem a ver com a realidade do mundo espiritual? Bem, é verdade que muita gente sonha, muita gente tem sonho, e no sonho nós conseguimos dividir. Tem sonhos que são imaginações, sonhos que são insônias e sonhos que são revelações da parte de Deus. Amado irmão, nós sonhamos. Alguém dormiu, imaginamos que alguém dormiu, sonhou, está no rio. Alguém quando dorme, sonha, está no rio, trabalhando. Nós conseguimos entender que este sonho não é um sonho que vem da parte de Deus, mas é um alerta que vem da parte de Deus para nos mostrar de que há um mundo espiritual satânico está a nos transportar para um trabalho, para um desafio. Porque nós conseguimos entender quando alguém sonha, está no rio trabalhando. Então é uma consagração para aquela pessoa que está naquele lugar. Então Deus, na sua misericórdia, Ele está a nos alertar de que nós podemos sair deste mundo. Podemos ficar atentos a fim de que não aconteça conosco o que Eles querem fazer conosco. É isso que nós queremos falar. Por que também o conflito entre o bem e o mal, apesar que já começou lá no reino, né, lá em cima, queríamos saber, porque há muitas pessoas que fazem as coisas, mas as coisas sempre a retrocederem. Então quer dizer que as coisas para acontecer no físico primeiro acontecem no espírito. Graças a Deus é isso. As coisas que antes de acontecer no físico, nem todas as coisas que têm acontecido no físico começou no espírito. Também nem todas as coisas que acontecem no espírito têm que vir no físico. Algumas coisas acontecem no espírito e não se manifestam no físico, como também se manifesta no físico e não pode acontecer no espírito. Mas quando olhamos na situação da rebelião, olhamos na situação de destruição de um homem, nós conseguimos entender que isso começou no espírito. Porque a Bíblia nos diz lá em Lucas capítulo 10, no seu versículo 18, Deus disse que ouviu Satanás caindo como raio.
E no versículo 19 ele diz que eu vos dou poder para pisar serpente e escorpiões. Quando conseguimos entender esta passagem bíblica, conseguimos entender que Deus via Satanás caindo como raio do céu para a terra. E quando Satanás cai para a terra, Satanás vem com propósito nesta terra. Ele vem simplesmente daquilo que você acabou de ouvir: roubar, matar e destruir. Então quando acontecem essas coisas, vou parar? Quando acontecem essas coisas, então nós conseguimos entender que todo homem ou toda mulher que está no alcoolismo, que está na droga, essas coisas não são de origem física, são somente de origem satânica. O homem torna-se bêbado na terra por causa de Satanás, porque a bebedeira não é um vício, a bebedeira simplesmente é um espírito que o homem ganha a partir das suas decisões. Quando o homem decide andar sem Cristo, então esse homem é tomado pelos espíritos imundos. E quando esses espíritos imundos tomam ele, apresentam-se seus frutos, como a Bíblia diz que vos conhecerei pelos vossos frutos. E nós sabemos que Deus disse em Gálatas 5:17, Deus diz que o Senhor não se deixa escarnecer. Deus, tudo que nós semeamos na carne, isso nós colhemos. Que semeamos no espírito também nós colhemos. Amado irmão, nós quando encontramos as coisas acontecendo no físico, prostituição, quando encontramos também a droga, são coisas que não acontecem simplesmente no físico, sem que primeiro aconteça no espírito. Primeiro foi consagrado no espírito e está acontecendo no físico como manifestação daquilo que já aconteceu no espírito. Esta é a resposta que nós temos. E sabemos que o mundo espiritual é um mundo complexo, que acontece muita coisa, não só de dia como de noite. E eu creio que lá em casa as pessoas querem perceber, né, como é que esses espíritos agem no mundo espiritual para entender a vida das pessoas. Porque existem pessoas que fisicamente estão bem, mas no mundo espiritual são pessoas que estão presas. Querem sair daquele lugar, mas não conseguem por causa desses opositores espirituais. Então eu queria que os irmãos lá em casa entendessem mais a respeito do mundo espiritual, porque é aquilo que o ser humano é mais apegado nas coisas físicas e não tem noção do mundo espiritual. Para esclarecer mais lá em casa, para perceberem, para nós termos noção do que é o mundo espiritual, como é que o inimigo trabalha no mundo espiritual e depois também como é que eles agem no mundo físico. Graças a Deus. Quando falamos desse mesmo mundo espiritual, como os espíritos têm agido na vida do ser humano, bem verdade que os espíritos eles têm se congregado, eles têm sítio, têm lugares onde se reúnem para uma atividade. Assim como crentes reúnem na igreja para uma atividade para buscar a face do Senhor, os espíritos imundos também têm as suas atividades. Essas suas atividades eles fazem em lugares ocultos, como olhamos para a estrada, olhamos para os hospitais, cemitérios, montes em outros lugares. Quando eles reúnem, eles levam o seu nome. Mas antes que levasse seu nome, eles colocam um espírito. Esse espírito tem como nome Lilith. Lilith é um espírito que tem roubado informação. Esse espírito segue a vida do homem enquanto na terra o homem vive, até roubar a informação. Depois de roubar esta informação, esse espírito leva a informação até no mundo espiritual. Quando chega até no mundo espiritual, eles trabalham na informação que ele levou da sua vida. Ele faz a sua invocação, faz as suas macumbarias. Depois de fazer as suas macumbarias, eles decretam o que eles querem contigo, se é para te meter na bebedeira ou na prostituição. Quando eles invocarem, então eles mandam o mesmo espírito que te roubou a informação para continuar a te seguir, com a força de outro espírito já. Porque os espíritos vêm para roubar, matar e destruir. E quando vem esse espírito também, que de prostituição, ele toma teu corpo. Quando toma teu corpo, você se torna simplesmente prostituto. Como você vai apresentar que você é um prostituto? Como que você pode se manifestar que você é um prostituto? Não é de repente que você vai mostrar que você é um prostituto. Primeiro vai subir alguns desejos no teu coração, vai subir algumas paixões, que você vai pensar que somente são as paixões da tua carne que está te levar a fazer aquilo, mas são a influência de Satanás na sua vida. Você vai desejar coisas que você nunca desejou, você vai desejar coisas que você nunca lá pensou. Então quando você começa a desejar essas coisas, você começa a ir muito além. Ficamos a saber que já não é nossa natureza, já estamos a viver uma influência diabólica. Então nós conseguimos entender que as coisas que acontecem nessa terra não são simplesmente das coisas físicas, mas também das coisas espirituais. E isso que nós temos para responder o nosso profeta. E queria saber, porque eu creio que lá em casa também, eu vejo que a igreja de hoje em dia, a igreja moderna, não tem tido aquela noção do mundo espiritual, porque nós vimos que hoje em dia o inimigo, Satanás, tem tido domínio das igrejas, pessoas que buscavam o reino
já não há aquele prazer de continuar a buscar o reino de Deus na sua plenitude. Será que a igreja tem noção do mundo espiritual nos dias de hoje? Graças a Deus, falamos de igrejas sobre a noção do mundo espiritual. Muitas igrejas temos cá neste país, Angola, e bem sabemos que muitas igrejas têm noção daquilo que é o mundo espiritual. Mas o que acontece dentro das igrejas hoje em dia é não levar em consideração daquilo que nós temos em noção. Muitos nós temos conhecimento de que o mundo espiritual existe, mas nós queremos ser ignorantes. Mas como é que acontece essa ignorância? Olhamos para a Bíblia em Atos capítulo 5, quando acontece a história daqueles dois casais, Safira e Ananias. A Bíblia diz no seu versículo abaixo, diz que Satanás enganou o coração de Safira e Ananias para vender aquilo que não era da posse deles. Nós conseguimos entender que o diabo hoje entra nas igrejas colocando cegueira, colocando incredulidade dentro dos pastores, presbitérios, colocando muita coisa dentro do coração desses homens, a fim de não concordarem com as coisas espirituais. Não é que as igrejas não tenham noção das coisas espirituais. Algumas igrejas conhecem, mas por causa daquilo que eles têm também carretado, eles não querem deixar. Aquilo que ele carreta, uma disciplina de querer defender, querer carretar junto. E a Bíblia nos diz em Mateus capítulo 6, 24, nos diz que não se adore dois senhores, ou de amar o outro, ou de odiar o um. Então, amado e querido irmão, as igrejas que nós temos aqui, elas têm a noção das coisas espirituais. Elas sabem que o Satanás existe, elas sabem que o Satanás vem para roubar, matar e destruir. Mas o que tem enganado isso é que eles não querem acreditar, não querem levar em consideração de que o Satanás engana, de que o Satanás rouba. Eles têm que somente ter conhecimento e não querem ter prática. Assim como existiam homens na Bíblia, encontramos homens fariseus, encontramos outros homens escribas. Esse povo tinha noção de que Satanás enganava. Esse povo tinha noção das escrituras, mas eles não queriam carretar as escrituras, não queriam levar as escrituras como prática. Então hoje o que acontece nas nossas igrejas é que muitos nós estamos cegos, estamos desentendidos daquilo que é o mundo espiritual. Mas eu quero te dizer, você que está desentendido, é necessário que fique atendido de que as coisas de Cristo são reais, assim também como coisas satânicas também são reais. Elas também acontecem se você ficar desativado. A Bíblia diz em Pedro capítulo 5, no seu versículo 8, diz que vigiai, orai, para que não entreis em tentações, porque o vosso inimigo está passeando ao redor procurando a quem possa tragar. Então é necessário que nós ficamos atentos, devemos ter visões, porque o diabo na igreja tem levantado muita gente a fim de apagar visões, de afinal não perceber as coisas espirituais, trazendo incredulidade no coração de homens para fazer coisas dentro da igreja. Então é isso que nós queremos falar a respeito da igreja, que devemos ficar mais atentos, devemos ficar mais vigilantes nas coisas de Cristo. Que Deus abençoe esta. E queria só também acrescer, né? Dizem que também lá no mar é um mundo espiritual, pessoas que vão para lá fazendo alguns rituais, algumas oferendas. Creio que lá em casa também o pessoal quer saber mais a respeito disso. E outra coisa, como aquelas pessoas que estão presas, né, acorrentadas no mundo espiritual, porque até já conversei com pessoas que disseram que eu dormi de repente e acordei com um semblante, com o rosto inflamado. Isso também tem a ver com ataques no mundo espiritual? Bem, quando acontecem coisas, primeiro, o sonho de alguém que dorme e acorda com semblantes inflamados, o sonho está a mostrar que na meia-noite ele foi atacado pelos seus inimigos. Ele foi atacado, então o que apareceu no seu semblante simplesmente é a manifestação daquilo que ele sofreu durante a noite. Quando alguém acorda com o semblante inflamado, é que ele passou um ataque, passou uma luta durante meia-noite. Então estas lutas precisam se orar, precisa se repreender para que isso não possa acontecer. Mas também quando falamos do mar, sobre o mundo que está no mar, isso estamos a falar sobre o segredo do mundo espiritual. Quando se fala do mar, quando vamos para a Restinga, olhamos a Restinga como se fosse um mar normal. Mas quando observamos no mundo espiritual, entendemos que Restinga não é um mundo normal. Eu quero te exemplificar um bocado da lagoa que nós encontramos na Restinga. A lagoa, como se você olha, é uma lagoa suja, é uma lagoa que você entende que parece nada mais presta. Mas é uma lagoa que no mundo espiritual tem muito valor. Uma lagoa que no mundo espiritual fala muito alto.
Então muita gente tem sido arrebatados nas meia-noite, isso não no corpo, mas no espírito. Levam-se os seus espíritos, as suas almas até no mundo espiritual, a fim de reunirem debaixo desse mesmo movimento, debaixo da água, para falar do que eles queriam com as pessoas. E eles, quando reúnem, eles decidem estragar tipo um bairro, decidem estragar uma igreja. Eles procuram saber de quem é o principal da igreja ou o principal do bairro para ser destruído. E quando eles decidem destruir, eles têm que invocar um espírito. Esse espírito que eles vão invocar é o espírito de Lilith, que você já ouviu, que é para roubar primeiro a informação da tua pessoa, para roubar a tua história. Só depois de roubar a tua história é quando eles vão conseguir fazer coisas diferentes. Então, amados irmãos, é real que no mundo espiritual, debaixo da água, tem moradas, tem lugares onde eles também habitam, fazendo seus rituais para desbloquear o mundo físico na qual nós vivemos. Esta é a questão. E outra questão também, né, para encerrarmos, né, esse nosso tema, e é a respeito, dizem que há pessoas que estão mortas no mundo espiritual. Isso condiz a verdade, e há pessoas que fisicamente estão bem, mas espiritualmente, totalmente, na totalidade, estão mesmo mortas. Bem verdade que muita gente se encontra morta no mundo espiritual. Isso por causa, a primeira coisa, é por causa das nossas alimentações. Quando olhamos para o mundo físico, o mundo físico nos apresenta muitas das coisas, muitas atividades. Quando nós nos alimentamos mal, nós não conseguimos ter uma posição como nós mesmos. Então nós passamos a nos alimentar mal. E quando nos alimentamos mal, aquela comida que nós comemos, se for consagrada no mundo das trevas, aquela comida não vem danificar logo o nosso corpo, danifica primeiro a nossa alma. Por isso que a Bíblia diz que o Satanás vem para roubar. Quando o Satanás rouba, ele rouba a nossa alma, mas ele destrói o nosso corpo naquilo que ele roubou. Ele mata o nosso corpo naquilo que ele destruiu. Quando acontece pessoas mortas, são pessoas que são levadas, pessoas amarradas por alcoolismo, pessoas amarradas na prostituição, pessoas amarradas na droga, pessoas que são amarradas em outros vícios. Essas pessoas se encontram mortas, essas pessoas não estão vivas. Olhamos para a Bíblia, Deus disse, quando o discípulo disse que Senhor, deixa que eu vou, vai sepultar o meu pai. Jesus disse que não deixa que os mortos sepultam seus mortos. Vamos entender uma coisa, a Bíblia estava a dizer que ele não estava falando morto de alguém que morreu, parou a sua paragem respiratória, não. Está a dizer de alguém que é morto, alguém que está separado, vive num outro mundo. Como estamos a dizer que morto, ele morreu espiritualmente, está amarrado espiritualmente. Ele não consegue sair. E as causas de que as pessoas têm sido amarradas é mesmo isso. Vestuários também. Conta nos presentes. Estamos a nos aproximar para dia 14 de fevereiro, neste mês que nós estamos. É um dia que o mundo estará agitado. É um dia que muita gente recebe presente. E é nesses presentes onde muita gente vai estar morto. É nesses presentes onde muita gente vai estar amarrado. Simplesmente você vai oferecer uma camisa, uma chinela. Vão te oferecer um presente, um creme, um perfume. E neste mesmo perfume que você recebe, se tu não discernires que esse perfume foi consagrado no mundo das trevas, de uma maneira que você vai usar esse perfume, o perfume te amarra, e quando ele te amarra, você vai passar a viver aquilo que eles invocaram. Porque quando eles invocam o inferno por meio daquele perfume, se invocaram que o perfume, quando você usar, você se torna um preguiçoso, se torna um desgraçado. Então quando usar o perfume, você se torna um desgraçado conforme eles invocaram. Então, amado irmão, isso é real, que acontece. Isso é real que está acontecendo. O mundo das trevas não está para brincar. Eles não chegaram aqui para brincar, eles somente chegaram para conjugar os verbos, roubar, matar e destruir. Eles estão apressados em destruir esse mundo, porque eles sabem que o mundo na qual que ele vive, daqui a nada será também destruído. Porque a Bíblia diz que o Senhor no último dia há de destruir a terra e o Satanás será lançado na cova, lá no lago de fogo. Amados e queridos irmãos, vocês que estão dentro desta corrente, vocês que ainda se acham presos, estão lá no alcoolismo, eu quero vos alertar que vocês ainda têm esperança, vocês ainda têm fé, ainda têm solução. A Bíblia diz em Lucas capítulo 1, versículo 37, que para Deus nada é impossível. Não importa na situação que você se encontra amarrado, se você já está 14, 12 anos, lembra uma mulher que vivia 12 anos com fluxo de sangue. Esta mulher
não parou de clamar, não parou de crer em Cristo. Mas quando ela viu Deus, ela confessou, ela chegou diante de Deus e Deus o libertou da sua hemorragia. Também aconteceu com um homem em Atos capítulo 3, que estava durante a porta formosa. Este homem também estava clamando, estendendo as mãos para Pedro, pedindo esmola. Mas esse homem creu em nome de Jesus e esse homem levantou da sua paralisia. Você que também está em casa, você também que está passando com esse problema, você que tem sido transportado nas meia-noite, você que tem sonhado fazer sexo, então quero te dizer uma coisa aqui, é necessário que entendas que ainda há solução para ti. É necessário que você levante e diga: Senhor, eu preciso mudar a minha vida, porque Ele diz que o Senhor é o justo e fiel para nos perdoar dos nossos pecados. Amados irmãos, este é o nosso tema. E para terminar mesmo, queria que o profeta deixava algumas conclusões, né, para algum recado para aquelas pessoas, né, que querem sair tão presos desse mundo espiritual, né, não têm noção. E quais as soluções mostrar para essas pessoas para que existe um Deus que pode livrar eles dessa opressão severa, porque Jesus é a esperança. Então creio que há um recado da parte de Deus para essas pessoas serem livres e serem alcançadas pelo sangue de Jesus. Para a família que está presa no álcool, para a família que está presa na prostituição, e para a família que está presa em droga, e presa também na macumbaria, para famílias que estão presas em vários outros lugares, eu deixo uma conclusão para você. A maneira de que você possa sair neste lugar onde você está é crer em Cristo Jesus. A Bíblia nos diz em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira e que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. E no versículo 18 ele vai dizer que ele não veio para condenar o mundo, mas que ele veio simplesmente para salvar o mundo. Amada e querida irmã, a tua cura não vai surgir quando você ir a outro lugar. A tua cura surgirá quando você crê em Cristo Jesus. Quando tu creres que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Lá em João 14 perguntou aos discípulos: aonde o Senhor vai? Nós não sabemos. O Senhor disse que eu sou o caminho e a verdade e a vida. E lá em João capítulo 15, versículo 5, ele diz que sem mim nada podes fazer. Amados e queridos irmãos, eu sei que você que está passando esta luta, você já chorou muitas das vezes, disse que não tem solução. Imagina este homem que vivia, aquele cego Batimeu, filho de Timeu. Este homem ficava na rua pedindo esmola. Imagina que o homem também queria a solução, também chorava, também pedia a sua ajuda. Mas o homem, o que ele fez uma coisa, é tomar a atitude de crer em Cristo Jesus. Ele não viu Jesus, ele ouviu de falar de Jesus. O cego não tem facilidade de ver alguma coisa, mas ele tem facilidade de ouvir, porque ele não é surdo. Ele ouviu falar de Jesus. Quando ouviu falar de Jesus, ele levantou-se e clamou por alta voz: filho de Davi. E quando clamava filho de Davi, então Jesus mandou chamar ele. A Bíblia diz que Jesus parou. E quando Jesus parou, esse homem se aproximou diante de Jesus e perguntaram-lhe: o que querias? Ele disse que eu quero tornar a ver. A palavra tornar a ver está a dizer que eu quero voltar a ver. Significa que ele já olhava, significa que ele já esteve liberto. Então o diabo, Satanás, para suas decisões, lhe amarrou. Eu também estou a dizer para você: se calhar você já esteve na igreja, se calhar você já esteve liberto, mas para a decisão que você tomou de andar no alcoolismo, de dizer que ainda vou gozar um bocado do mundo, e o diabo se aproveita na sua decisão, amarrar você. Mas se você tomar uma outra decisão, dizer que aceitas Cristo como o único suficiente Salvador, Ele é Deus para mudar a tua vida. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amado e querido irmão, o que eu deixo para você é que simplesmente creia em Cristo Jesus. E quando você crê em Jesus, clama para Ele, porque a Bíblia diz em Jeremias 33:3, diz que clama-me, responderei-te-ei, anunciarei-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Aceita Jesus e clama para Ele que você precisa de uma cura. Imagina o povo de Israel durante 430 anos, vivia na escravidão, mesmo comendo carne, fazendo coisas, mas estava escravizado. Assim também se calhar você come bife, come muitas coisas, mas sempre na escravidão. Quero dizer uma coisa: o que fez com que Deus mandasse Moisés para Israel,
É quando Israel clamou a Deus, pediu a Deus de que ele queria a solução. Então Deus olhou entre eles que havia um homem chamado Moisés que esteve na terra de Jetro, na terra de Jetro, que era Mídia. Quando chamou este homem, com o propósito de salvar os seus irmãos. Então, amados e queridos irmãos, creia em Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a solução na tua vida. Não há mais outro caminho senão Jesus. Que Deus abençoe a vossa vida e que Deus esteja convosco. Não somente creia, clama também a Ele e permaneça nele, porque Ele é o caminho e a verdade e a vida. Graças a Deus, que Deus abençoe. Hoje nós aprendemos o segredo do mundo espiritual. E não se esqueça de se inscrever no canal. Nosso número está ali no rodapé. Envie a sua mensagem, o seu vídeo, se também quiser compartilhar a sua mensagem no nosso WhatsApp. Que Deus abençoe o profeta Eliseu. Creio que das próximas vezes iremos lhe fazer o convite no profeta. Que Deus abençoe. Estamos juntos, que Deus abençoe a todos.